Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma semana e também começando mais um programa Fagulhas de Luz, aqui pela 87 FM todos os dias ao meio-dia e às 17 horas no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. E por falar em Sidney Fernandes, seja bem-vindo, Sidney, a mais um programa Fagulhas de Luz. Olá, Theo Oliveira. Olá, amigos da 87 FM. Uma boa segunda-feira para todos. Sidney, estamos falando do seu artigo que eu particularmente gostei muito, falando desse ícone, né, das escrituras sagradas, esse ícone do cristianismo que traz a palavra para nós e passou por uma situação que é exemplo para muitas pessoas, falando sobre Paulo, né, Sidney, o gigante do evangelho. Sidney, a pergunta de hoje é se Paulo escrevia sozinho, mas eu acredito que você vai fazer alguma pegadinha, né? Pegar algumas coisas da semana passada para situar o pessoal nessa nossa semana que se inicia hoje, Sidney. Bem, Theo, pegadinha mesmo eu não vou fazer, mas eu vou dar uma relembrada do que nós Sidney. falamos na semana passada. Como você bem disse, Paulo, era o gigante do evangelho. E ele ficou, assim, muito popular, muito querido, e ele espalhava pelo Mediterrâneo toda a palavra de Jesus. A partir do momento da sua conversão, ele passou a colocar toda a sua energia, toda a sua voluntariedade. Paulo tinha uma força extraordinária, ele passou a concentrar suas forças na causa do Cristo. E ele era muito requisitado e, de repente, todo mundo queria que ele estivesse lá nas cidades para pregar, para conversar, esclarecer dúvidas, um líder, né? Ele passou a ser a referência do cristianismo, mas ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele pediu ao Cristo que o inspirasse, e a inspiração veio. Paulo, por que você não passa a escrever? Poderás resolver esse problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. E é o que ele passou a fazer. Mas mesmo essa solução não foi assim muito fácil de ser concretizada, porque afinal de contas eram muitas comunidades, muitas igrejas, e ele então passou a trazer companheiros para auxiliá-lo na redação. Temos que nos lembrar de que na época não havia máquina de datilografia, não havia computador, era tudo no papiro, nos pergaminhos. Então, ele precisou de pessoas que o auxiliassem. Então, há companheiros que participaram, todas as epístolas, exceto uma delas, todas elas contaram com a ajuda de companheiros cujos nomes aparecem nas saudações iniciais. Então, Paulo ditava para essas pessoas, elas escreviam, reproduziam as cartas e eram enviadas para as comunidades cristãs nascentes daquela época. À exceção da carta a Filemon, que foi escrita, segundo consta das Escrituras, pelo próprio Paulo, ao que tudo indica, as cartas geralmente eram ditadas para um secretário e assinadas por Paulo de próprio punho. Olha, meus caros amigos e irmãos, hoje a gente ouve falar das epístolas e não sabe o sucesso que isso fez na época. Um êxito que passou, assim, a criar expectativa nas pessoas que aguardavam ansiosamente pelos rincões mais humildes, pelas consolações que levavam para todos eles. Comovia a todos, assinalando uma nova etapa na história do Evangelho do Cristo. Então, meus caros amigos, nós que temos hoje a possibilidade de comprar uma Bíblia, ganhar uma Bíblia, não sabemos do trabalho, da importância que as epístolas de Paulo trouxeram para aquela época, mas até hoje elas são atuais. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler as epístolas de Paulo, que servem realmente de um auxílio extraordinário, mesmo considerando a nossa época atual. Bem, fico por aqui. O Paulinho Ferreira está chegando com o programa Tudo a Ver. Meu abraço a todos os nossos ouvintes.